Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Neste nosso encontro, o nosso percurso será pela tradição carismática, a vida no poder do Espírito. Estamos então em nosso terceiro momento nas tradições da espiritualidade cristã. O paradigma bíblico desta nossa tradição, nós usaremos o texto de Efésios, no capítulo 5, versos 18 e 19. Deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. O personagem bíblico que o nosso autor Foster utilizará para representar esta tradição é o apóstolo Paulo. Inclusive, o texto que lemos é de sua autoria, inspirado por Deus. E vamos encontrar nos escritos paulinos uma série de referências à ação do Espírito Santo na vida da igreja, bem como no seu ministério. Então, o personagem por excelência dentro dessa tradição, a tradição carismática, será o apóstolo Paulo. Quanto ao paradigma histórico, nós então temos alguns grupos que representam de uma forma muito clara, muito forte essa tradição. O movimento montanista, no século II e o século III, o movimento litúrgico gregoriano, a partir do século VII, lembrando que o nosso autor, ele apresenta os movimentos e nos convida, ou nos convoca a um trabalho de investigação e de pesquisa para termos os detalhes desses movimentos. Então, são grupos que focaram e expressaram a espiritualidade cristã a partir deste olhar, dessa presença marcante do Espírito Santo na vida de cada um dos seus integrantes. Depois nós vamos ter os franciscanos, a partir do século XIII. Conhecemos a obra dos franciscanos durante todos estes séculos. Até hoje, eles são atuantes no seio da comunidade onde eles estão inseridos. É uma bela história. Temos também o movimento pentecostal da renovação carismática, que vem surgindo a partir do século XX, o século passado, muito forte em todo o mundo, e no nosso contexto aqui é bem mais fácil nós percebermos esse movimento em função do crescimento que a igreja cristã evangélica em nosso país alcançou com o movimento da renovação carismática. Então, nós aqui não estamos avaliando os grupos nas suas diferenças, ok? É um movimento, é algo maior. Dentro desse movimento nós vamos ter várias denominações em nosso contexto, ok? Então é um movimento que tem por base esta expressão carismática. Temos um movimento moderno de renovação litúrgica. É um pouco diferente da anterior. O movimento da renovação carismática foi um movimento teológico, doutrinário, marcante. Paralelo a esse movimento, nós vivemos uma renovação litúrgica, ou seja, um movimento que prezou
por modificações, mudanças na liturgia, né, na forma da apresentação dos cultos. Então, são cultos mais leves, não tão fechados, né, não tão organizados no sentido de planejamento, né, o ponto, a introdução, aqui o momento de oração, aqui a leitura bíblica. Então, nós tínhamos isso de uma forma muito forte em algumas denominações, em algumas tradições evangélicas no nosso país. E é possível nós encontrarmos e percebermos essa renovação litúrgica. Se mantém a teologia, se mantém a doutrina, porém nós temos uma roupagem nova na liturgia, ou seja, uma liturgia que pretende caminhar, ser executada, ser vivenciada a partir da dependência do Espírito, tendo a liberdade de mudanças, a liberdade de expressões a partir do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida daquele que crê, na vida do cristão, na vida da cristã. O que define a tradição carismática? Primeiro são os carismas, ou seja, os dons. E quando pensamos nos dons, o nosso autor nos adverte a pensarmos em 3 aspectos. O primeiro aspecto da liderança. Tá? Os dons, eles pressupõem que aquele que recebe um determinado dom, ele estará numa posição de liderança em função da expressão ou quando na expressão desses dons. Então, essa é uma marca que precisamos compreender ao pensarmos nos dons. E, inclusive, nós temos dons específicos para a liderança do povo de Deus, né? O dom da presidência, o dom do pastoreio. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar, em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, a lista desses dons, que não se esgotam, né? Nessas listas foram os dons oferecidos à igreja àquele tempo. Então, esse é um aspecto, liderança. Precisamos reconhecer que quando Deus concede os dons, o aspecto da liderança está presente. O segundo é a capacitação estática, né? Ou seja, é diferente de um talento, né? De uma habilidade que possamos ter. O dom é algo que vem de Deus, né? É uma ação específica do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, é uma experiência sobrenatural, é uma experiência estática, é uma experiência que vem dos céus na vida daquele que crê. E o terceiro aspecto é a edificação da comunidade. Os dons não são para um exercício apenas pessoal, não é apenas para que alguém, o crente, ele se apresente como possuidor daquela bênção de Deus. Tá? O que vai exercer esse dom num oculto, né, de uma forma que só ele receba os benefícios desse dom. Os dons, os carismas, eles têm por objetivo atender às necessidades, atender os interesses, atender aquilo que Deus tem para uma comunidade de fé. Esquecer ou não trabalhar os carismas sobre esses 3 aspectos, nós vamos diminuir toda a força, todo o poder que os carismas, os dons, têm na Igreja de Cristo.
Okay? Então precisamos reconhecer esses 3 aspectos. E a restrição, em algumas denominações, há uma restrição a essa tradição, há uma restrição à manifestação dos dons espirituais ou de alguns dons espirituais. Normalmente isso acontece para que seja, de certa forma, protegido algumas questões denominacionais. Okay? Os dons estáticos são bênçãos de Deus na vida daquele que crê. O texto bíblico é claro em dizer que temos pelo menos, né, um dom, e isso independe de um grupo religioso, né, de um grupo denominacional a que pertencemos. O segundo aspecto que define a tradição carismática é a edificação em amor. O texto de 1 Coríntios 13 expressa o exercício maior dos dons. Então nós temos no capítulo 12 todo o trabalho, né, a exposição do apóstolo Paulo sobre os dons, e o capítulo 13, que está, né, junto, né, no texto original, vamos nos lembrar de que essa separação que temos por capítulos e versículos não estão no texto original, né? Um texto corrido. Ele vai mostrar que os dons eles existem na igreja, eles devem serem exercitados na igreja para a edificação em amor, a edificação do corpo em amor. E nós podemos perceber algumas características desse texto. Primeiro, a responsabilidade. Ou seja, cada parte do corpo tem uma função definida. Então, o que é a expressão do amor? A expressão do amor é quando a mão ela executa as funções a ela reservadas, né? A mão ela tem determinadas funções que são delas, são específicas. As nossas mãos têm funções específicas que são diferentes das funções dos nossos pés. Então, a responsabilidade no corpo e a responsabilidade dos carismas estão ligados às funções específicas de cada parte do corpo. Um segundo aspecto são as limitações, ou seja, como nós temos funções específicas para as mãos, elas são limitadas no sentido de caminhar. Nós podemos caminhar alguns metros utilizando as mãos, mas não temos condições de fazê-lo no dia a dia. Okay? As mãos, elas têm uma limitação, elas não conseguem enxergar, por exemplo. Então, cada carisma, cada dom, ele na expressão da sua existência em amor, precisa reconhecer a responsabilidade, as suas limitações. E a valorização também é um outro item importante. Ou seja, eu preciso entender que cada um desses dons, eles têm uma importância para o todo, para o corpo. Então, por isso que o amor ele é maior, né? Como diz o apóstolo Paulo, porque ele percebe o todo. Então, eu preciso reconhecer que o meu dom ele tem um valor específico, mas todos os outros dons têm o seu valor. Cada um tem um valor específico e um não é mais importante do que o outro, porque a cada um compete tão somente exercer as funções específicas, aquilo que Deus estabeleceu para cada um. E o último aspecto é da unidade. A tradição carismática, ela vai perceber que no exercício, a vida no Espírito, o exercício da vida cristã no Espírito, precisa contemplar o corpo, a unidade do corpo.
Então, no exercício dos carismas, dos dons espirituais, precisamos compreender que o exercício do meu dom precisa estar olhando para a edificação do corpo em amor. Passemos aos pontos fortes da tradição carismática. Primeiro, esta tradição corrige um impulso que nós temos de domesticar Deus. Existe uma tendência humana a querermos colocar Deus numa caixinha. Deus vai falar de um determinado jeito que nós acreditamos que Ele deva falar desse jeito. Ele deve atuar desse jeito. A expressão de um culto a Deus precisa ser desse ou daquele formato. Isso é muito comum em nossas igrejas, em nossas expressões de fé. Então, a tradição carismática, ela corrige esse impulso, já que o foco, o ideal, a proposta, o objetivo desta tradição é a vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E como diz o texto bíblico, o Espírito é livre, ele age como quer, ele age segundo a sua vontade na vida do cristão, na vida da cristã. O segundo ponto forte é a sua repreensão constante ao comodismo. Viver sob a ação do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo trabalhe de forma livre em nossa vida, isso limita tremendamente esta outra tendência que nós temos ao comodismo, a chegarmos num determinado ponto da vida cristã e acharmos que estamos bem, Não precisamos de maiores mudanças. Isso porque o Espírito Santo ele é dinâmico, nas suas ações, na maneira pela qual ele age. O Espírito Santo é sempre proativo, enquanto tantas vezes eu e você somos reativos. Então, viver sobre a ação do Espírito Santo é uma aventura no sentido de novidades estarão sempre acontecendo. O Espírito Santo estará sempre nos orientando a fim de que possamos agir de uma forma muito rápida as mudanças que acontecem em nosso mundo, as mudanças que acontecem em nossa sociedade. Isso porque o Espírito Santo, ele é, enquanto Deus, onisciente, onipresente, e ele tem o seu olhar não só no presente, mas também tem o seu olhar no futuro. E evita também o comodismo porque, vez ou outra, nós somos tentados a falar muito e agir pouco. E o Espírito Santo vai mostrar que o poder de Deus não vem pela palavra. O poder de Deus, ele se expressa em ações. O apóstolo Paulo, ele vai apresentar esse argumento na sua defesa, quando ele diz que ele revelou a sua fé não por palavras, mas por obras, e obras do Espírito Santo, usando o apóstolo no dia a dia, usando o apóstolo diante dos desafios, usando o apóstolo na expansão do Evangelho. O terceiro ponto forte é o desafio ao crescimento espiritual. Viver no poder do Espírito Santo pressupõe viver e expressar o fruto do Espírito. E quando encontramos lá o texto que revela o fruto do Espírito, eu e você, numa avaliação, por mais simples que seja, vamos chegar à conclusão de que estamos ainda longe
de vivermos e expressarmos o fruto do Espírito Santo em nosso caminhar, em nosso viver. Então, quando nós caminhamos, quando nós nos dedicamos a viver essa espiritualidade carismática, nós então passamos a entender que o fruto do Espírito Santo é algo que está crescendo dentro de nós. Às vezes o crescimento é lento e nós precisamos então avaliar o que precisamos fazer para que esse crescimento continue, encontre, né, um ritmo maior, que esse crescimento ele não pare, né, não se estabilize num determinado momento. Então, o Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, estará sempre chamando a nossa atenção para a necessidade do crescimento espiritual. Um quarto ponto forte é uma vida de entrega ao testemunho e serviço. Se você tem um caminhar com irmãos e irmãs de várias denominações e tem conhecimento, tem amigos, irmãos e amigos, né, dentro dessa tradição carismática, você vai perceber que existe uma forte tendência a esses grupos viverem uma vida de testemunho e de muita ação. Às vezes as ações podem até serem não planejadas, em boa parte das vezes elas não são planejadas, é um risco, nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, mas são grupos que tendem a colocar a vida a serviço de Deus. Não estão, às vezes, preocupados com, por exemplo, a qualidade de uma mensagem, mas eles querem servir, eles querem agir, né? Eles querem fazer. Então, esse é um ponto forte, porque nos tirando do comodismo, vai nos levar, então, vai nos solicitar, aquele que crê, uma vida de entrega, tá? Então você tem que se entregar ao testemunho, você precisa falar de Cristo a outra pessoa, você precisa apresentar o seu testemunho, ou seja, aquilo que Deus fez em sua vida, você precisa falar para o maior número de pessoas possível. Então esse é um ponto forte. E o serviço? É agir, é ação, essa tradição convoca muito os seus integrantes a agirem, a fazerem alguma coisa em função da edificação do reino, em função das comunidades e da sociedade onde estão inseridos. Os riscos potenciais da tradição carismática. Primeiro, ter o dom espiritual como um fim em si mesmo. Ou seja, às vezes nós temos um grupo ou determinadas pessoas, né, irmãos e irmãs, vivendo a espiritualidade carismática, que passam a confundir o dom espiritual como um fim e não como o instrumento que Deus concede, a ferramenta que Deus concede para o fim de servir ao próximo, o fim de trazer edificação ao corpo de Cristo, de ministrar ao outro. Então, o esforço passa a ser, eu quero ter um dom, e infelizmente, às vezes um dom é privilegiado, né, em função de outro, então há essa busca por esse dom, esquecendo que o dom ele vem de Deus, não depende de uma busca minha ou de uma busca sua, é dom de Deus, né? É Deus que é o Espírito Santo, segundo o querer dele, a vontade dele, os planos dele, que vai conceder a cada um de nós determinados dons. E para um fim, né? Para a edificação do corpo em amor, para alcançar
a comunidade, para servir a comunidade, para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. O segundo risco é a rejeição do racional e do intelectual, no sentido de passa a focar tanto no Espírito Santo como a ação, né, de Deus, os dons de Deus, a presença do Espírito Santo em orientar a vida, orientar a vida em família, orientar a vida na igreja, né, a vida eclesiástica, orientar a liturgia de um culto, que passa então a pensar que não necessita do racional e também não precisa do intelectual para agir, para viver, para alcançar o outro. Eu, por exemplo, não preciso conhecer as características da minha comunidade, as características, né, sociais da minha comunidade para melhor alcançá-la. Eu não preciso conhecer as pessoas que residem ou que trabalham na minha comunidade. Eu não preciso disso, porque o Espírito Santo, ele basta. Ele vai me orientar, ele vai apresentar o mesmo método, ele vai revelar a melhor forma de alcançar essas pessoas. Eu não preciso, então, de um trabalho de pesquisa, eu não preciso de um trabalho de planejamento de ações. Não, o Espírito Santo, ele vai dar conta disso tudo. Então isso é um risco, porque a vida cristã, ela é um trabalho em equipe. É o trabalho de Deus fazendo o que só Ele pode fazer, o Deus Trino, e o nosso trabalho, a responsabilidade que temos, que nos é apresentada pelo próprio Deus. Um terceiro risco é separar os dons do Espírito do fruto do Espírito. Pode acontecer já que eu tenho, né, o Espírito Santo e ele vai, né, me orientar em tudo aquilo que eu vou fazer ou falar, eu não vou investir a minha vida na busca do crescimento espiritual para que o fruto do Espírito aconteça, né, nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu pensamento. Um exemplo disso é a igreja em Corinto. Quando vamos estudar as cartas do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, nós vamos perceber que havia um exagero, né, na apresentação dos dons, um orgulho, né, mesmo. Nós temos todos os dons, nós somos o máximo, né? É mais ou menos isso que podemos compreender a partir da leitura das cartas. No entanto, nós vamos encontrar o quê? Uma série de pecados na igreja de Cristo, e Paulo falando, olha, vocês precisam acertar isso, porque os dons, eles não devem existir, eles não podem serem tratados como um fim em si mesmo, porque o que adianta, né, vocês terem todos esses dons se está faltando o amor, né? Capítulo 12 para o capítulo 13. Então, é preciso que vocês vençam os pecados, é preciso que vocês resolvam os pecados que estão acontecendo na igreja. Então, a igreja estava separando os dons do Espírito do fruto do Espírito. Isso precisa andar de mãos dadas, de forma integrada. O quarto risco potencial são hipóteses especulativas acerca do fim do mundo. Esses grupos ou esses cristãos e cristãs que
experimentam, vivenciam a espiritualidade carismática, correm o risco de, ao pensar sobre o fim do mundo, levantarem tão somente hipóteses, especulações de uma forma muito íntima, muito pessoal, que carece de aprofundamento teológico, que carece de estudo bíblico. Isso porque há uma excessiva confiança nas visões e profecias, né? Relembrando, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele indica caminhos, ele orienta em detalhes. Logo, eu não preciso também buscar um entendimento, um aprofundamento nas profecias bíblicas quanto ao fim do mundo, né? Ao final dos tempos, ok? Isso é um risco muito grande, é uma armadilha. E eu e você talvez, quase com certeza, conhecemos alguém que, expressando essa espiritualidade, visões e profecias surgem de uma forma muito natural e constante nas conversas que temos com essas pessoas. Isso causa um certo isolamento teológico do grupo, porque não havendo conteúdo, né, não havendo espaço para um diálogo de percepção, de pesquisa, a colocação, bem, eu tive essa visão. E aí, como é possível nós discutirmos, né, com alguém que diz que teve uma determinada visão ou recebeu uma determinada profecia? E a respeito do fim do mundo, existe uma tendência a terem visões ou percepções, eu diria, meio que pessimistas, ou quase torcendo para que o fim do mundo chegue logo, no sentido de que eu espero que Deus faça chover enxofre e fogo sobre este mundo, sobre esses pecadores, sobre esses que estão perseguindo a igreja, sobre esses tiranos, sobre assassinos. E aí vem uma lista imensa, buscando justificar a sua percepção de que o fim do mundo deveria acontecer logo, que Jesus deveria voltar, aniquilar todos os inimigos dele e da igreja e reinar para sempre. São hipóteses especulativas no sentido de que carecem de um aprofundamento bíblico, de um estudo hermenêutico, de dedicar tempo a esse trabalho, que é um trabalho, né, racional, é um trabalho intelectual, a partir do texto bíblico, que não, obviamente, a teologia, ela não se esgota, né, na racionalidade, ela também contempla aquilo que é espiritual. E a prática dessa espiritualidade? O pastor Foster vai apresentar algumas sugestões ou algumas ações que podemos encontrar nessa espiritualidade, né, nessa tradição. Mas precisamos entender que quando falamos em prática, voltamos lá ao início, quando afirmamos que um ponto forte dessa tradição é chamar a nossa atenção para o fato de que nós não podemos domesticar Deus. Então, a prática pressupõe que não há como limitar, não há como domesticar o Espírito Santo de Deus, não há como dizer, olha, o Espírito Santo, né, o Senhor precisa agir dentro desse caminho, né, desse percurso. Não, são sugestões que precisam acontecer dentro desta submissão à soberania do Espírito Santo de Deus. Primeiro, ele vai sugerir que possamos reconhecer a corporeidade da vida cristã.
ou seja, fugir do risco de que a ação, viver, né, sob o poder do Espírito Santo é algo transcendental. Não, a vida no Espírito Santo pressupõe um corpo que convive com outros corpos, que convive numa comunidade de fé e que convive numa sociedade. E que este corpo, ele precisa estar a serviço dessa comunidade de fé, a serviço dessa comunidade. O recebimento, né, dos dons, o recebimento do poder do Espírito Santo de Deus é para que seja utilizado em favor da comunidade de fé, em favor da comunidade. Então precisamos reconhecer que a corporidade da vida cristã. A segunda sugestão é aproximar-se e aprender com quem vive a experiência. Ou seja, a vida cristã é uma vida comunitária. Então, eu preciso identificar aquele irmão, aquela irmã que apresenta, né, o fruto do Espírito Santo, que apresenta um caminhar, um andar no Espírito. Então, eu me aproximo, então, dessas pessoas a fim de que eu possa aprender, né, com elas. Nós vamos encontrar também o apóstolo Paulo vivendo isso e tendo uma preocupação sempre de chamar alguém para que pudesse caminhar ao lado dele, a fim de que pudesse aprender a viver no Espírito. Inclusive a sua orientação, né? O que de mim você ouviu, você precisa chamar homens, né, fiéis, para que próximos a você possam aprender o caminhar no Espírito. A terceira sugestão é testar suas inclinações e experiências no Espírito com alguém de confiança. Quando decidimos andar no Espírito, nós vamos ter experiências estáticas, né? Experiências que fogem ao dia a dia, ao cotidiano, que tantas vezes ultrapassam, ou, né, todas as vezes, as experiências estáticas, elas sempre vão ultrapassar o cotidiano, sempre vão ultrapassar a própria racionalidade. E como podemos testar, como podemos saber se determinada experiência que tivemos realmente veio do Espírito ou é uma construção nossa, né? Uma construção mental, uma construção emocional, uma construção circunstancial. O autor, o Foster, então, vai nos orientar a fim de que procuremos alguém de confiança para expressar, para colocar, para falar sobre a experiência que tivemos. E aí temos a questão da denominação. Algumas denominações que estão muito distantes desse modelo de espiritualidade vão levantar muitas restrições, né? Muitos senão, será que, muita dúvida quanto à experiência. E então o cuidado precisa ser redobrado, tá? No sentido de procurar alguém de confiança. Temos visto que é comum que cada grupo denominacional tem a tendência a viver uma ou outra, quando muito duas tradições de espiritualidade. Então, aqueles grupos que não é que rejeitam, mas têm em terceiro ou quarto plano a tradição carismática, você vai encontrar uma dificuldade maior, o desafio vai ser maior para encontrar alguém com quem você possa compartilhar as suas experiências com o Espírito Santo de Deus. A quarta sugestão que o pastor Foster nos apresenta é seguir o líder.
O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, viver sobre o poder do Espírito Santo, não pressupõe um caminhar individual. Não, o dom ele é concedido para ministrar, para servir ao corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, para servir a comunidade. E cada comunidade de fé tem um líder, né, colocado por Deus. Ele então chama a atenção para que no exercício desta tradição é preciso reconhecermos que a liderança de uma comunidade é um dom de Deus. Deve ser uma pessoa selecionada, escolhida por Deus para aquele momento, para aquela função. Ali é o lugar do corpo que Deus ali o colocou. E então ele chama a atenção para que possamos reconhecer a autoridade espiritual do líder. Autoridade espiritual, porque é um dom do Espírito. A armadilha em que podemos cair é confundir a autoridade eclesiástica com a autoridade espiritual, ou dividirmos isso. Veja, nós, enquanto igreja institucional, nós temos um líder institucional. Esse líder, ele precisa ser ou é chamado por Deus para ser a liderança espiritual. A questão institucional é tão somente circunstancial, é no momento, numa determinada cultura. A base do poder do Espírito Santo é conceder autoridade espiritual ao líder. Ele concede autoridade espiritual ao líder. Daí a importância de seguir o líder na expressão da tradição carismática, para vencer o risco do subjetivismo e de achar, de acreditar que pode caminhar na vida cristã de forma solitária. Não é esse o propósito de Deus. Assim, ele nos convida a, na prática da espiritualidade carismática, seguir a liderança espiritual. Chegamos então ao momento de avaliação. Nós vimos a tradição contemplativa, vimos a tradição de santidade e agora temos visto a tradição carismática. Onde nós estamos? Como estamos no exercício, na expressão da nossa espiritualidade? Aproveitemos um tempo, vamos investir numa avaliação, buscando reconhecer a necessidade que nós temos de crescimento contínuo, de crescimento constante, de buscarmos cada vez mais a expressão de uma espiritualidade saudável, a fim de sermos bons e excelentes instrumentos nas mãos de Deus, para a honra e glória de nosso Deus Trino. Amém.